Boa noite. Graça e paz de Jesus. Amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses capítulo 1. Deixa eu acertar aqui. E você pode deixar a sua Bíblia aberta, que nós vamos ficar no texto. Amém. Aleluia. Amém. Filipenses capítulo 1, versículo 27. E nós vamos ler até Filipenses capítulo 2, versículo 16. O que é mais importante? Deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Então, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis firme em o mesmo Espírito, combatendo com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho, sem serdes intimidados pelos adversários. Isso para eles, na verdade, é sinal de destruição, para vós de salvação. E isso da parte de Deus, pois vos foi concebido, por amor a Cristo, não somente crer, como também o padecer por Ele, tendo o mesmo combate que já em mim viste, e agora ouvis que é meu. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e comunhão, completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito agora na minha ausência, assim também efetuai a vossa salvação com temor e tremor, pois Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração e nem contenda, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como astro no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Amém?
É um texto longo e eu falei para o Ailton, eu estou em apuro, porque o estudo desse texto começou com uma palavra que a Beth entregou aqui na igreja, depois o pastor leu, e veio no meu coração quais eram os pensamentos que povoavam a mente de Cristo. E essa pergunta me levou a buscar esse texto. E quando o pastor me convidou, eu não sei se foi antes ou depois, eu falei, eu quero continuar pensando sobre o que ele ministrou lá. Mas o texto é tão rico que eu fui assim ficando maravilhada, impactada, e eu espero comunicar pelo menos parte do que eu descobri nesse texto. Por isso vocês fiquem bem com a sua Bíblia abertinha aí, para nós não nos perdermos. Antes de nós entrarmos no texto, eu quero dizer que quem escreveu esta carta foi o apóstolo Paulo. Provavelmente Paulo estava no fim da sua primeira prisão em Roma. Ele estava preso em Roma, mas provavelmente no final da sua dessa prisão. E Paulo, ele ouviu que havia algumas coisas na igreja de Filipenses. E Filipenses era a igreja de Filipos era uma igreja muito cara. Então essa carta, vocês vão notar que Paulo trata os irmãos ali com muito carinho. Ele nem se apresenta como apóstolo, porque havia uma afinidade muito grande entre ele. Ele fala, Paulo, servo de Jesus. Ele se coloca como escravo de Jesus, a serviço de Jesus. E ele se refere aos irmãos daquela igreja como pessoas separadas, como pessoas santas. Está no versículo 1 do primeiro capítulo. Pessoas que Deus tinha tirado do mundo e separado para a glória dele. E Paulo então manifesta durante todo o decorrer dessa carta a sua alegria. 9 vezes fala do gozo, 10 vezes fala do gozo do apóstolo Paulo com essa igreja, né? Também, né, no capítulo 1, ele ora por essa igreja e ora para que essa igreja seja uma igreja cheia de fruto de justiça e que essa igreja possa crescer em amor mais e mais. Então, e logo ele entra num outro assunto, ele explica para aquela igreja o motivo pelo qual ele está preso. E ele diz assim, olha, embora eu esteja preso, o evangelho está solto. E eu estou aqui em Roma, porque Deus tem uma missão comigo. E através da minha prisão eu tenho evangelizado toda a guarda pretoriana. Então, Deus está no comando da minha vida e Deus tem cumprido a sua vontade através da minha vida. E aí ele fala também da possibilidade de partir, talvez para animar os irmãos, e ele mostra que ele era um homem pronto, tanto para partir e estar com o Senhor, como para permanecer. Mas ele diz assim, se for para o bem, né? De ambos lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor, mas julgo necessário, por amor de vós, permanecer na carne. Irmãos, essa escolha do apóstolo Paulo é interessante, porque ele estava no corredor da morte, ele estava num lugar não muito agradável, ele estava na masmorra do Império Romano, era um lugar terrível. Sabe o que é viver 24 horas vivendo a possibilidade de morrer? Era assim que ele vivia. E para ele a morte seria algo maravilhoso, porque ele tinha certeza de onde ele iria. Mas ele falou, não, eu escolho estar vivo, porque ainda eu posso ser útil na obra do Senhor. Eu quero que vocês entendam o coração de Paulo, para entender
como ele vai entrar no assunto agora. Ele está preparando para tratar os irmãos de Filipenses. Agora no versículo 27, no versículo 27 em diante, Paulo começa a chamar essa igreja para a coerência, porque no versículo, ele fala assim no versículo 25: e tendo essa confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé, para que o motivo de vos gloriar cresça em mim, Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. E aí ele fala assim: o que é mais importante, devei-vos portar-vos dignamente. Ele então agora começa a chamar essa igreja com todo o seu amor, com todo o seu ternura. Ele chama essa igreja para serem coerentes, né? E por quê? Porque essa igreja, ela estava enfrentando 2 tipos de perigo. E eu quero dizer, nós estamos nessa igreja, nós fazemos parte dessa igreja. E toda a igreja em Cristo Jesus enfrentam esses dois tipos de perigo. O primeiro perigo era o perigo externo. E ele chama a atenção para que essa igreja se porte dignamente conforme o Evangelho para enfrentar esse perigo externo. E ele fala assim: sejam coerentes para que haja harmonia no seu chamado, para que vocês vivam como vocês declaram crer, porque declarar a nossa fé e viver de modo totalmente antagônico, isto não agrada o coração do Senhor. Isto não é luz para o mundo. Então ele fala: vocês precisam ser coerentes. Veja o versículo, nesse versículo, ele fala assim: portai-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, né? A outra chamada dele, ele fala: seja cooperadores. E aqui ele usa 3 termos militares. O primeiro termo estais firme, ainda nesse capítulo. Ele diz assim: estais firme em um mesmo espírito, estais resolutos como soldados ou como atletas em um mesmo espírito. O que o apóstolo Paulo está falando assim: vocês precisam ser firmes. Para enfrentar esse inimigo externo, vocês precisam estar resolutos no mesmo espírito. Amém? O outro termo é combatendo. E o termo grego aqui é agon, que deu a palavra em português agonia. Então não é uma luta de faz de conta. É uma luta real. É uma luta pelo Evangelho, uma tomada de posição que envolve, às vezes, agonia, né? E ele fala assim: lutando, competindo. O termo aqui mostra uma batalha quando um grupo de soldados enfrenta o inimigo com o mesmo coração. E ele fala: combatendo juntamente com o mesmo ânimo na fé do Evangelho. E o outro termo é o combatendo. Então, estais firme, lutando, combatendo, e no caso, o terceiro termo, adversário. Então nós temos um adversário, e esse adversário, ele pode ser demoníacos,
E a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra poderes e obras do mal. E também nós temos, muitas vezes, nós temos adversidade, temos de enfrentar o adversário na forma humana. No caso dos filipenses, eles estavam recebendo a adversidade dos judeus, dos convertidos, que eram judeus. E eles diziam, não, nós temos que aceitar Cristo, mas nós temos que nos circuncidar, nós temos que guardar o sábado. E isso estava dividindo a igreja, estava fracionando a igreja. Então, temos situações de adversidade na nossa vida. E o apóstolo Paulo chama a igreja de Filipos e nos chama nessa noite para nós nos levantarmos como um bloco, em unidade, mas em firmeza contra o adversário. Amém? E ele fala, vocês vão agir dessa maneira, vocês vão se levantar dessa maneira, com uma confiança. E a confiança está declarada no versículo 28. Ele fala assim, isto para eles, na verdade, é sinal de destruição. Vamos ler o versículo inteiro. Sem ser intimidados pelos adversários. Isto para eles é sinal de destruição, mas para vós de salvação, e isso da parte de Deus. O que o apóstolo Paulo está falando? O inimigo pode se levantar contra a igreja, mas ele vai se levantar para ser destruído. Amém? A Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Pois vos foi concebido por amor de Cristo, não somente crer nele, mas também padecer por ele. Então, o apóstolo Paulo está ministrando aquela igreja e preparando aquela igreja. Talvez aquela igreja estivesse um pouco confundida. Como um homem, com um chamado como o apóstolo Paulo, como um homem que fez tantos sinais e maravilha, pode estar preso? E o apóstolo Paulo está dizendo, crer em Cristo significa padecer também. E nós, igrejas, temos que estar preparados. Hoje nós temos uma igreja sofredora no mundo. A igreja na China é uma igreja sofredora. A igreja entre os muçulmanos tem sofrido perdas, tem morrido muita gente. E nós temos que estar preparados para isso. Você, meu irmão, que tem aceitado Jesus recentemente, esteja preparado para a batalha. Mas eu quero dizer que quando o inimigo se levantar na sua vida, ele se levanta para cair. Se você permanecer em Cristo Jesus. E aí ele vai no capítulo 2 para o outro inimigo, que quebra a comunhão da igreja. Primeiro é um inimigo externo, o nosso adversário. E em relação a esse inimigo, nós temos que ser rígidos, fortes, corajosos. Mas em relação ao segundo inimigo, Paulo dá uma outra receita, e nós vamos ver aqui nessa noite. Esse inimigo interno que estava ameaçando a unidade da igreja, estava sendo apresentado em alguns irmãos. E se vocês observarem nesse capítulo, havia divergência no modo de pensar, havia contendas, briga. No capítulo 4 ele até nomeia, ele fala de uma senhora chamada Evódia e uma senhora chamada Cíntia. Talvez acontecia assim, o dia que Evódia ia pregar, um grupo não aparecia na igreja. Aí o dia que a Cíntia ia pregar, o outro grupo da Evódia não aparecia na igreja e o grupo da Cíntia que aparecia. Então havia uma contenda entre as mulheres. E Paulo trata com essas mulheres,
Ele fala no capítulo 4, ele fala assim: rogo a Evódia e a Sinti que sintam o mesmo no Senhor, que falem a mesma linguagem, que estejam em unidade. Também havia um problema de vanglória, de orgulho. A palavra vanglória, ela significa inclinação orgulhosa que busca tomar o lugar de Deus e estabelecer um status autoassertivo que rapidamente inclui o desprezo ao meu próximo. Muito sério, né? Isso, em palavras simples: eu sou bom, todos têm que me ouvir, né? E a gente olha para o próximo com desprezo. Isso é vanglória, né? Então, esses problemas e outros mais, sutilmente, silenciosamente, estava ameaçando a unidade daquela igreja. E Paulo, então, passa a exortar essa igreja, mas ele não exorta com confronto, ele não exorta com pauladas, vamos dizer assim, ele exorta com mansidão, chamando aquela igreja para a vontade de Deus. E para essa exortação, Paulo coloca 4 estacas, né? 4 pilares que sustentam a igreja. E a igreja, irmãos, não é uma invenção de homem. A igreja não é uma invenção de uma denominação. A igreja nasceu no coração de Deus. A igreja moveu a Trindade. A igreja custou o preço de Jesus. E a unidade da igreja não é criada por sistema. A unidade da igreja não é criada por métodos. A unidade da igreja flui do Espírito Santo. A nossa missão está descrita lá é preservar a unidade. Mas a unidade já existe. O Senhor já nos colocou como um no corpo de Cristo. E ele cita então 4 pilares, que está no versículo 1 do capítulo 4. Ele fala assim: se há algum conforto em Cristo, se há alguma exortação, se há algum encorajamento, se vocês estão vivendo em Cristo, sendo consolados, encorajados por Ele, então deixe isto fluir para os outros. Segundo pilar, se há alguma consolação de amor, note que o consolo, o conforto vem de Cristo. Agora ele já vai falar do amor. Esse amor aqui é ágape. Ele fala: você foi recebido pelo amor de Deus? Você foi recebido pelo amor incondicional de Deus? É isso que ele está dizendo. Você foi perdoado pelo amor de Deus? Você foi encorajado pelo amor de Deus? Você foi restaurado? Você recebeu uma experiência nova na sua vida? Faça o mesmo com seu irmão. E aí ele cita o Espírito. Se há alguma comunhão no Espírito, essa comunhão do Espírito é quando começa na nossa vida, quando nós somos inseridos. 1 Coríntios capítulo 12 diz que nós somos inseridos pelo batismo no mesmo corpo. Pode ficar bravo com o Espírito Santo, mas ele nos inseriu nesse corpo. Nós nos espetamos, nós muitas vezes não nos entendemos e depois entendemos e somos esse corpo. Você, meu irmão, é o irmão certo para a minha vida. E eu sou a irmã certa para vocês. Nós fazemos parte desse corpo. Amém? Então é a unidade que flui do Espírito Santo. Então, se há essa comunhão no Espírito, essa comunhão também tem que ser assim na vertical, mas também na horizontal.
E aí ele fala, se algum entranháveis afetos e comunhão. Isso vem de Jesus principalmente, né? Mas de toda a Trindade, eu não sei de quem vem mais, acho que não, de toda a Trindade. Então ele fala assim, se há algum afeto e entranháveis comunhão e compaixão, aí ele fala, completem o meu gozo. Se você olhar no capítulo 1, Paulo tinha gozo, mas ele falou, ainda falta, eu posso ainda ser mais feliz, eu posso ter mais gozo, se vocês para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Esse termo, o mesmo modo de pensar, ele aparece 9 vezes, pelo menos no livro de Filipenses. O mesmo modo de pensar, o mesmo modo de pensar. Só nesse versículo ele aparece 2 vezes, né? Então, completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor. Esse amor aqui é amor ágape. A exortação aqui é para que a igreja que a unidade da igreja seja do coração. Tenha o mesmo modo de pensar. Irmão, se a unidade não é do coração, facilmente ela se fragmenta. Se nós não entendermos que a Trindade investiu para criar uma igreja única, facilmente esse amor, essa maneira de pensar, ela é fragmentada. Precisamos ter essa mesma maneira, e isso precisa começar no coração. É interessante como Paulo trabalha a questão do nosso interior. As coisas só vão acontecer no nosso interior, no nosso exterior, se nós mudarmos a maneira de pensar. Se nós começarmos a olhar o ser humano como Deus olha, nós vamos olhar para o ser humano e dizer, Deus o amou, Deus o ama, e eu preciso comunicar Jesus para ele de alguma maneira. Tem uma senhora que ela é espírita há 38 anos, e eu tenho orado, porque eu entendo assim que se o Senhor me coloca num lugar, eu tenho de alguma maneira de compartilhar Jesus. E ela é muito assim, muito fechada para o Evangelho. Então eu tenho mostrado amor para ela, mas cada oportunidade que eu tenho, eu cito alguma coisa do que Jesus tem feito na nossa vida, né? E aí, quando eu falo, ela cai um silêncio, né? Eu fico assim meio constrangido e dá vontade de não falar mais. Mas aquela mulher precisa de Jesus. Ela precisa de Jesus. Então, eu vou falar a tempo e fora de tempo. Falar e demonstrar. Falar e demonstrar. Amém? Porque é assim que Deus vê aquela pessoa, né? A unidade nos relacionamentos. E ele fala assim, no versículo 2 ainda, tenham o mesmo modo de pensar, então, e tendo o mesmo amor. E esse amor aqui, irmãos, é o amor incondicional, o amor ágape. Aquele amor que a gente ama, né? Mesmo quando o irmão passa e fica bicudo perto de mim, não tem problema, eu continuo amando. Ou ele fala uma palavra que eu não gosto, eu continuo amando. Ou ele não me dá aquele retorno que eu gostaria, eu continuo amando. É um amor fácil? Não é um amor fácil, mas é o amor de Deus. É assim que Deus nos ama. Ou Deus ama alguém aqui porque é bem bonzinho.
nunca pisou na bola com ele, né? Também para que haja unidade espiritual e ele sincero no mesmo propósito. O versículo diz assim: o mesmo ânimo e unidade de sentimento. Diz assim, pensando a mesma coisa. E aí então ele fala: nada façais por contenda ou por vanglória. Não vem aqui dar o seu dízimo, sua oferta, para dizer que você dá. Não agrada o coração de Deus. Foi o que o pastor disse agora mesmo. Nada façais por contenda, nem por vanglória, mas por humildade. Por humildade. Cada um considere o outro superior. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Irmão, quando eu olho para o meu querido e digo assim, olho e digo, ele pode ser uma bênção na minha vida, o nosso relacionamento vai ser diferente, né? E, irmãos, uma criança pode ser ministro na nossa vida. Uma criança pode ser ministro na nossa vida. Eu e o Ailton, nós temos sido ministrados pela vida dos nossos netos. Eles têm sido usados por Deus para trabalhar muita coisa na nossa vida, muitos valores. Um irmão simples, na igreja que meu pai era pastor, tinha os irmãos que mal sabiam ler, mas quando aquele irmão levantava, ele falava a palavra de Deus e edificava a igreja. Então, irmãos, todos nós temos algo para dar, e quando nós olhamos uns para os outros com este olhar, nós seremos muito edificados. Não há pessoas importantes, mais importantes do que outra na igreja. A igreja é composta por pessoas amadas pelo Senhor, compradas pelo sangue. E aí ele fala, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Paulo tinha alvos grandes para a igreja. Deus, através de Paulo, está dizendo, eu quero que vocês sintam o mesmo que está no coração de Deus. E eu fui olhar, eu queria saber o que era esse sentimento. E não se trata de uma emoção leviana, porque às vezes a gente sente as coisas e esquece logo depois. Mas esse sentimento do apóstolo Paulo aqui era movido por uma determinação de agradar a Deus em tudo. Em tudo. Eu creio que Jesus, quando deixou a glória de Deus, a glória do céu, ele falou, eu vou lá na terra, e eu quero fazer exatamente o que meu Pai quer que eu faça. Uma determinação fechada em agradar ao Senhor, o Pai, em adorar o Pai através da sua vida. E essa determinação era movida por um propósito: ser humilde debaixo da mão poderosa de Deus. E no versículo 6, ele diz assim, vamos começar do 5 e continuar porque é uma sequência. E eu só quero ressaltar uma coisa. Este é um dos mais belos hinos ou tratado teológico do apóstolo Paulo sobre a encarnação de Jesus. E geralmente nós tiramos esse texto do contexto. Só que Paulo faz esse tratado teológico aqui para ministrar a igreja
sobre a questão de unidade humilde através do Espírito Santo. Então, esse tratado aqui é para corrigir a igreja aonde ela estava abrindo para que o inimigo da unidade onde o inimigo da unidade estava atacando. E ele fala assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus era Deus? Quando? Quando ele nasceu de Maria? Não. A Bíblia diz em João 1 que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E no versículo 2 diz que todas as coisas foram feitas por Ele e através dele. Versículo 14, se eu não estou enganada, diz que através dele nós vimos a glória do unigênito do Pai. Bem? Então Jesus era Deus, 100% Deus. Jesus, ele habitava num ambiente de glória celestial. Ele habitava num ambiente de plena harmonia. Ele habitava num lugar de riquezas imensuráveis. O céu é tão rico, irmãos, que as ruas são de ouro. Não é de asfalto como aqui, não é de piche, são de ouro. Então, Jesus habitava, era servido por anjos. E ele era Deus. E ele não... aqui a palavra é subsistindo. Descreve o que é essencial e não pode ser mudado. Ele subsistindo em forma. Essa palavra forma aqui também é uma palavra que é uma forma inalterada. Então Jesus era 100% Deus. E ele diz, não teve por usurpação. A palavra usurpar significa roubar algo ou tomar posse mediante roubo. O que Jesus não roubou? Ele não precisava roubar ser Deus, porque ele era Deus. Jesus não roubou a glória. Em nenhum momento nos evangelhos você vê Jesus chamando a glória para si. Pelo contrário, ele sempre converge a glória para Deus. Em todos os momentos, Jesus, ele procura fazer não do seu modo, mas no modo de Deus. Ontem nós vimos um texto em João 4, que chegou o momento dele ir a Samaria. Eu creio que Deus falou com ele, o Pai falou com ele assim, vá para Samaria. Eu vou para Samaria. Convinha que ele fosse a Samaria, ele foi. O Pai fala isso. E ele fala, tudo que eu falo, antes eu ouço o Pai falar. Tudo que eu faço, antes eu ouço o Pai fazer. Né? Eu vejo o Pai fazer. Então havia uma dependência em Jesus. E Jesus, ele não roubou essa glória, mas ele se esvaziou. Ele se esvaziou como? Servindo, tomando a forma de servo, de escravo. Ele se esvaziou, tornando-se homem, semelhante a homem. Viveu o que nós vivemos, sentiu o que nós sentimos, foi traído, chorou, teve fome, canseira. Jesus se esvaziou, indo até a cruz, sendo crucificado. E a crucificação era muito dolorida.
A crucificação envolvia dores. Havia um adágio naquela época que quem era crucificado sofria 1000 mortes. Porque era uma morte lenta, com câimbras terríveis, com asfixias, com dores terríveis. A crucificação era ultrajante, era ofensiva, humilhante. A pessoa era condenada, era esbofeteada, machucada, ultrajada. Tinha que carregar a sua própria cruz no cortejo, debaixo de escárnio e multidão. A crucificação era maldita, só pessoas malditas, só aquelas pessoas mais desprezadas eram crucificadas. E a Bíblia diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Por que Jesus foi crucificado? Esta é a pergunta. Por que ele foi tão maltratado? Muitos outros, cerca de 40.000 pessoas foram crucificadas na época de Jesus. Mas as outras pessoas, elas tinham pecado. Mas a Bíblia diz que Jesus não. Jesus, ele foi para a cruz como Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus foi crucificado não por Pilatos. Não foi Pilatos que liberou a crucificação de Jesus. Não foi Judas que o traiu que liberou. A Bíblia diz que Jesus, chegou o momento, a hora, ele mesmo desceu da Galiléia e foi até Jerusalém, porque ele sabia que era a hora de chegar. Ele mesmo se entregou. O Pai também o entregou. Houve um momento que, tão densas trevas, né, que o Pai teve que virar as suas costas. Mas eu entendo que o que crucificou Jesus foi nós. Quem crucificou Jesus? Porque Jesus falou: quando eu for levantado, a todos atrairei a mim. E quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele estava nos atraindo a ele, atraindo a nossa miséria, o nosso pecado. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Irmãos, e esse entendimento é que une a igreja. Esse entendimento é que vai nos levar a avançar como uma igreja evangelística. Porque o crescimento da igreja traz problema para a igreja. O crescimento da igreja vai sujar banheiros. O crescimento da igreja vai mudar a nossa rotina. O crescimento da igreja vai mexer com a sua rotina confortável e vai mobilizar você a sair da sua casa, do conforto do seu sofá e trabalhar. Mas se você tiver em mente que Cristo já pagou, Cristo pagou o preço por vidas, o que nós vamos fazer aqui é muito pouco em relação ao que Ele fez. Amém? Isso deve nos motivar. Isso deve motivar quando você chega perto de uma pessoa, ninguém dá nada para ela, mas você pode pensar assim: Cristo morreu por ela, então eu preciso também morrer por ela. Como eu morro? Gastando tempo, investindo, ministrando aquela vida. Mas Cristo não ficou na morte. A Bíblia diz que Ele foi exaltado. E aqui diz: mas Deus, veja o versículo 12. Desculpe. Versículo 9. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome
que é sobre todos o nome. E o seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Nesse nome há maravilhas, a cura, a libertação, a transformação de vida. Esse nome é o nome do Deus forte. No nome de Jesus nada pode nos deter. Os demônios têm que nos obedecer. Seu nome é Deus forte. Seu nome é Pai da eternidade. Nós não podemos viver o significado desse nome. Houve uma revelação em mim quando meu pai partiu para o céu. Porque eu notei que meu pai estava indo para aquele que é o Pai da eternidade. Ele é o Pai eterno, aquele que cuida de nós após essa vida. Há uma certeza viva no nosso coração. Por isso nós não precisamos entrar em desespero. Pai da eternidade, Príncipe da paz. Quando nós usamos esse nome, recebemos Jesus, a pessoa que tem esse nome na nossa vida. A Bíblia diz que nós temos paz com Deus e a paz de Deus no nosso coração. Príncipe da paz. Esse é o nome que Jesus, o nome sobre todos os nomes. Essa palavra tem o significado de que não há um nome como o nome de Jesus no céu. Ele está sobre todas as coisas. Ele recebeu esse nome por doação, por conquista e por herança. Um nome excelso, um nome acima, hiper exaltado. A palavra em grego significa hiper exaltado, sugere a mais elevada excelsidade. Mas ele também recebe um título, e o título é Senhor. Veja o versículo, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, que dos que estão nos céus, na terra, e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus é o Senhor. Jesus é seu Senhor? Amém? Então vamos declarar 3 vezes: Jesus Cristo é o Senhor. Vamos lá? Jesus Cristo, o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus, nós podemos fazer isso com toda a liberdade. Mas aqui diz que todos os nomes, todos os seres que estão na terra e debaixo da terra, e os seres que estão no céu, terão que curvar diante desse Senhor e declarar isso. Os anjos e os homens redimidos o adorarão com imenso regozijo, mas os condenados o farão com imensa tristeza e profundo remorso. E aí Paulo termina essa sessão com alguns conselhos que eu quero deixar para nós nessa noite, né? Primeiro, Paulo diz assim: obedeçam meus ensinos. Então, o que ele está falando? Ouça o que eu estou dizendo. Tenha a mesma maneira de pensar. Tenha o mesmo amor. Tenha o mesmo ânimo. Pense a mesma coisa. Não faça nada por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Preserve a unidade. Trabalhe pela unidade, porque ela já existe. A parte de você é contribuir para que haja essa unidade. Ele fala: de sorte, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença,
mas muito agora na minha ausência, efetuai a vossa salvação com tremor e temor. Com temor e tremor. Efetuai, desenvolver. Cada vez que nós crescemos dentro da vontade de Deus, nós estamos efetuando. Eu sei que está dando um pontinho de interrogação e nós não vamos poder tratar disso aqui. Mas eu já não sou salvo? É salvo. É salvo. E nós não somos salvos por obra. A Bíblia diz lá em Gálatas, Efésios 2:9, nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Não é de obra para que ninguém se glorie. Mas nós temos que colaborar com Deus e andar dentro desta grandiosa salvação que Cristo fez em nós. Amém? Se vocês ficarem com pergunta para o pastor depois, tá bom? Eu tenho esse versículo numa tradução bem interessante que eu quero ler para vocês. Diz assim: efetuai, desenvolvam, cultivem, leve até o fim e complete inteiramente a sua própria salvação com reverência, espanto e tremor. Não confiando em si mesmo, mas com extrema cautela, ternura e de consciência, vigilância contra toda tentação, timidamente evitando tudo o que possa ofender a Deus e desacreditar o nome de Cristo. Irmãos, nós temos que desenvolver a nossa salvação de tal maneira que nada desacredite o nome de Cristo. Eu creio que é nesse sentido de estarmos sempre vigilantes com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com as nossas brincadeiras, de tal maneira, tendo consciência que quando nós vamos ao banheiro, Jesus está conosco lá. Nós vamos ao quarto, Jesus Cristo está conosco lá. Nós saímos de cidade, vamos para uma praia, Jesus Cristo está conosco lá. E aí ele fala o motivo dessa chamada. Ele fala assim, antes de falar dos motivos, ele fala assim: pois Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o operar. E essa palavra operar aqui, no grego, é energizar. Deus quando nós começamos a operar a salvação, Deus, Ele nos capacita com a sua energia e Ele opera em nós o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. E aí ele coloca algumas coisas. Ele fala assim: nada fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas. Faça tudo para a glória do Senhor sem murmuração. Eu sou mulher, e mulher tem a mania de ficar falando baixinho, né? Não sei se aqui. Mas aqui a palavra para nós mulheres é que devemos fazer tudo sem murmuração. E também não fazer nada por contendas, nada por vanglorismo. Ele fala, com um objetivo, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa. Nota que Paulo não está falando de uma redoma de vidro para os crentes. A vontade de Deus não é que nós fiquemos isolados. Somos santos, sim. Separados, sim. Mas somos santos para Deus para vivermos no meio de um mundo
E aqui diz, um mundo, uma geração corrompida e perversa. E é lá que nós somos astros. Lá nós somos estrelas de Deus. Resplandecemos a glória de Deus. Algo lindo aqui que eu gostaria. Nós somos luzeiros. E o luzeiro tem uma característica interessante. Porque a luz que ele emite não é para si mesmo. A luz que ele emite é para fora. Como a vela, né? E o nosso sol, embora ele está queimando já há milhares de anos, eu não sei quanto tempo ele vai queimar, mas ele está brilhando lá para iluminar o planeta Terra e para aquecer o planeta Terra. E a Bíblia diz que nós somos luzeiros no mundo. Aonde o crente vai, ele ilumina. Aonde o crente em Cristo vai, ele aquece. O crente em Cristo também, o último versículo aqui, diz, Paulo trata novamente, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar de não ter corrido nem trabalhado em vão. Como combustível, nós precisamos reter a palavra da vida. Reter a palavra da vida. O que é a palavra da vida? É a palavra de Deus, a Bíblia. A palavra de Deus ela é eficaz, a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é espírito vivificante. Ela traz vida a nós, ela traz combustível para as nossas vidas. E quando nós estamos cheios da palavra, nós falamos da palavra. Quando nós estamos cheios da palavra, nós estamos cheios de Jesus. E quando Jesus está em nós, nós vamos resplandecer aonde a gente está. Irmãos, como em relação ao inimigo externo, nós precisamos ser soldados. Temos que ser carrancudos, temos que ser firmes. Em relação ao inimigo interno, nós temos de tomar uma posição de sermos humildes como Jesus foi e como Jesus é. E Jesus diz assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. E aí ele fala, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Recebam de mim, aprendam comigo, e eu vou ensinar você a ser humilde. Custou um preço para Jesus? Custou. Nós nem imaginamos o que a encarnação de Jesus, a crucificação de Jesus custou para ele. Não imaginamos, nós não podemos entender tudo. Quando eu canto aquela música, eu falo, eu não consigo entender, mas eu quero entender mais. Vai custar um preço? Custa um preço para nós. Mas só assim nós podemos ser igreja, a igreja que Jesus quer que nós sejamos. Vamos ver.